como um projeto de um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. Naquela época, os sistemas operacionais mais populares eram o Unix, que era muito usado em empresas, o macOS da Apple, muito popular entre os usuários domésticos que tinha uma interface muito amigável e superior ao do Windows, em muitos aspectos, mas muito caro também. O Windows, que na verdade era a opção para quem não podia comprar um computador da Apple. Por volta de 1983, Richard Stallman criava a Free Software Foundation, na sigla FSF, uma fundação sem fins lucrativos que lutava contra as restrições de cópia e alteração de software. Em outras palavras, incentivava a criação de programas livres para cópia e alteração. Para isso, a FSF criou a licença GNU e um conjunto de ferramentas próprias para esse fim. Em 1991, a FSF estava criando um sistema operacional chamado Hurd, mas ainda em fase inicial. Por volta dessa mesma época, Linus Torvalds resolveu disponibilizar o código-fonte do Linux sob a licença GNU, a fim de conseguir a ajuda de outros desenvolvedores. Muitos desenvolvedores se interessaram e começaram a adicionar novos recursos rapidamente, mas ficou limitado a este círculo técnico, pois ainda estava em fase embrionária, não sendo possível a utilização em larga escala. Em 5 de outubro de 1991, a primeira versão oficial do Linux foi divulgada, a versão 0.02. Desde então, o número de desenvolvedores cresceu rapidamente. Até então, o Linux funcionava totalmente em modo texto, mas por volta de 1994 foi lançada uma versão para Linux do programa Xfree, programa que cria interfaces gráficas. Desde então, muitas outras interfaces foram criadas com base no Xfree, fazendo com que o Linux ganhasse uma interface muito mais amigável, como a GNOME e a KDE. Ainda nesta mesma época, começaram a aparecer as primeiras distribuições Linux. O que diferenciava uma distribuição da outra eram os softwares que eram inclusos na instalação e a facilidade na instalação do mesmo. Em 1997, surgiram diversas distribuições, com uma instalação mais simples do que as outras disponíveis. Essa época também é marcada pela entrada do sistema Linux em computadores de desktop. Muitas empresas migraram para o Linux a fim de reduzirem custos com licenças e manutenção. O que chamava a atenção das empresas e pessoas, e até hoje chama, é o fato de o Linux ser livre, ou seja, você pode personalizá-lo e adaptá-lo às suas necessidades sem ter que pagar nada por isso. A distribuição Ubuntu é a mais recomendada para usuários domésticos, por ser a mais simples de usar, sem necessitar muito conhecimento técnico do sistema.